Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo, aula número 23. Deus quer do sal uma ação perfeita. Somos chamados por Deus para sermos sal da terra e luz do mundo. Como sal, nós somos os representantes de Deus aqui na terra para dar sabor a este mundo que Deus criou. E como luz, somos aqueles instrumentos colocados por Deus para iluminar esta terra que jaz em trevas, porque jaz no maligno. Já que a terra está no maligno, ela precisa ter a luz. Para que luz, se ela já está no maligno? A resposta é muito simples. É porque, embora o mundo esteja posto no maligno, nem todas as pessoas são do maligno. Há pessoas que hão de se converter. Há pessoas que têm o livre-arbítrio. Aliás, todos têm o livre-arbítrio. Então, para que a pessoa escolha as trevas, é necessário que haja luz como opção. Então, escolhendo luz ou escolhendo trevas, é uma escolha voluntária e a pessoa será responsabilizada. Então, somente ela será responsabilizada pela sua escolha. Assim é com você. Você é o responsável pela sua escolha, luz ou trevas. Isso é muito claro, evidente, insofismável. Deus quer que você escolha. Você é o único responsável pela sua decisão. Deus quer que você tenha oportunidade de decidir. E como você, Deus quer que todos tenham oportunidade de decidir. Então é necessário que o sal esteja presente, que a luz esteja iluminando a terra. Mesmo sendo em minoria, é necessário que este testemunho esteja presente. Ainda que ninguém mais se converta, é necessário que a luz brilhe e que o sal esteja a salgar. O mundo precisa da presença do bem, da presença da luz, da presença da verdade. E o sal, que somos nós, povo de Deus, é quem tem a responsabilidade, a missão de salgar esta terra, de iluminar este mundo. Nós somos este instrumento de Deus. Quando, porém, vamos analisar uma opção, quando o sal der um sabor incerto, vamos analisar isso. Você coloca sal na panela e o gosto está incerto. O sal não salgou direito. O que está acontecendo? Ou foi colocado pouco sal, mas há bastante sal, porque foi colocada uma quantidade boa, então não é questão da quantidade, é questão de natureza. O que está acontecendo é que certamente este sal está misturado. Ou está misturado com calcário, está misturado com outro tipo de sal que não é o cloreto de sódio. Qualquer coisa está acontecendo. O sal está ali, porém o sabor está incerto. Não é questão, eu repito, de quantidade, é questão de qualidade. O sal está misturado. Isso é exatamente o que Deus não quer. Contaminação de natureza. Não é questão de quantidade, porque o sal está pouco. É questão de natureza. É que o sal está mal, está insípido, está contaminado, misturado. A sua natureza está misturada. O sal não tem medo de se misturar. O sal se mistura na panela com tudo, mas ele se mantém sal e exerce a sua missão. Ele salga. O sal exerce a sua missão na panela, ele salga. Ou na terra, onde for lançado, o sal exerce a sua missão. A menos que esteja misturado, contaminado. Se a sua natureza estiver contaminada, então o sal já não atende a sua missão. Aqui está o aspecto importante que queremos realçar hoje. A vida espiritual não é uma questão de quantidade de horas de oração, não é uma questão de quantidade de versículos aprendidos, não é uma questão de quantidade de reuniões assistidas, não é questão de quantidade de palavras faladas ou de músicas cantadas. É uma questão de qualidade, de natureza, ser perfeito. Vamos ler Jó, capítulo 27. Leiamos Jó 27, versículos 4 e 6. Eu gostaria que você analisasse esta palavra.
Jó 27, versículos 4 e 6. Nunca, diz Jó, os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Muitos interpretam mal este texto. Jó não estava dizendo que nunca pecou, não é isto. Ele disse, os meus lábios não falarão injustiça. Ele não diz, os meus lábios não pecarão. Os meus lábios não falarão bobagem. Os meus lábios não falarão coisas erradas. Ele não disse isso. Ele disse, os meus lábios não falarão injustiça. E a minha consciência não me reprova. Existe uma grande diferença entre pecar por fraqueza e pecar intencionalmente. A intenção é exatamente aquele aspecto que dá a parte voluntariosa da ação, a parte voluntária da atitude de alguém. É isto que nós queremos realçar como ponto importante. Existe uma grande diferença entre pecar por fraqueza e pecar intencionalmente. Jó, naquele aspecto, estava simplesmente dizendo o seguinte, pecar intencionalmente eu nunca pequei e nem vou pecar. Eu posso pecar por fraqueza. Intencionalmente, nunca. Com a minha participação, com a minha vontade, eu abandonar o meu Deus, eu intencionalmente fazer algo errado para prejudicar alguém, isto eu não fiz e nem vou fazer jamais. E a minha consciência não me acusa disto. Ele não podia dizer o Espírito Santo é testemunha, porque o Espírito Santo não estava com ele. O Espírito Santo, nos dias do Antigo Testamento, não era presente aqui na terra. Ele não vivia na igreja, ele não vivia dentro das pessoas. Ele estava com Deus. Ele só foi enviado depois que Jesus executou a sua missão. Então, sim, o Espírito Santo se tornou necessário aqui na terra. O que Jó podia dizer é que Deus é minha testemunha e a minha consciência também. A minha consciência não me acusa. Eu gostaria que você pudesse dizer isso também. Quando você chegar a este ponto, então você poderá dizer, eu sou perfeito. Você estará cumprindo a palavra de Jesus. Ele diz em Mateus 5:48, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ser perfeito, portanto, é ordem de Deus. E como é possível ser perfeito aqui na terra, enquanto nós vivemos em meio a um mundo corrompido e pervertido, e nós pecamos também? O pecado se explica nas pessoas perfeitas pela presença da carne. A presença da carne. É isto sim, é verdade. O pecado se explica pela presença de uma natureza corrompida em nós. Nós não perdemos essa natureza corrompida que é a nossa carne. O apóstolo Paulo diz lá, em Romanos 7, versículo 25, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? De maneira que com a carne eu peco, mas com o Espírito eu sigo a lei de Deus. Então, ele está mostrando que espiritualmente, na sua natureza espiritual, ele era perfeito. No entanto, o pecado da sua vida se explicava pela presença da carne, uma natureza corrompida e pecaminosa. Nós herdamos esta natureza de nossos pais Adão e Eva. Esta é a natureza que nos faz pecar. E se a temos, certamente nós pecaremos. É seguro, é garantido que nós pecaremos. Mas a nossa natureza espiritual estará perfeita. Ainda que pequemos, nós nos levantaremos, porque a natureza espiritual que temos nos fará levantar e voltarmos-nos para a posição a qual o Senhor nos destinou. Entender isto? Você consegue sentir isto, entender isto? É muito claro para mim. Nós temos duas naturezas. Uma natureza que nos faz pecar e outra natureza espiritual. É na natureza espiritual que devemos ser perfeitos, como o sal deve ser puro e perfeito. Então o pecado deve ser explicado tão somente pela presença da carne, mas não ser atribuído à mistura da natureza espiritual. Se a natureza espiritual que você tem for contaminada, misturada, então você pode se considerar uma pessoa perdida. Certamente você
não é nascido de novo. Mas se você sente o seu pecado, não importa quantos pecados sejam, se você comete 500 pecados num dia, não importa, o sangue de Jesus tem poder de purificar todos os 500 pecados. No entanto, em todos eles, a sua consciência deve doer. Nas 500 vezes em que você pecar, o seu espírito deve sentir aquela dor. Você deve sentir no seu coração a dor daquele pecado. Compreendeu? Em todas as 500 vezes que você pecar, em todas elas, o seu espírito deve sentir, deve se entristecer. E assim você entenderá que aquilo é um pecado e rapidamente começará o processo de conserto, confissão, arrependimento e conserto daquele pecado. E assim você voltará à mesma posição que estava antes, totalmente perdoado pelo Senhor, totalmente limpo e purificado pelo Senhor. Deus passa um apagador naqueles pecados e Ele não se lembrará jamais daqueles pecados que Ele perdoou. Você pode ser perfeito na sua natureza espiritual. Você deve ser perfeito na sua natureza espiritual. Senão, você, misturado na sua natureza espiritual, jamais fará a vontade de Deus. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeito na natureza espiritual, perfeito no espírito, para podermos vencer aqui na terra e alcançarmos o galardão que nos está destinado na vida eterna. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação, um conselho bom a respeito de como devemos agir. Você deve crer no que está escrito lá. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja que a tentação vem, mas também a natureza espiritual, que é a força do sal, a natureza do sal estará presente para resistir, para vencer. Você pode até pecar, mas haverá um conserto imediatamente após o pecado. Isto prova que a natureza do sal é boa. A natureza do sal é perfeita. A natureza do sal é sal mesmo. E isto prova, o fato de você se entristecer ao pecar, prova que você realmente nasceu de novo, que você tem realmente a natureza do sal para poder salgar esta terra, que você tem a natureza perfeita de Deus. Você deve ser perfeito espiritualmente, perfeito nas suas atuações, perfeito na sua participação na vida, perfeito ao pecar, perfeito no se arrepender, perfeito no restaurar, perfeito no consertar o pecado, perfeito no agradecer a Deus o perdão, perfeito na natureza espiritual, embora pecando. É possível ser perfeito, embora de vez em quando pecar. Você ficará triste ao pecar, mas arrepender-se-á e o sangue de Jesus o purificará. A partir daí, você voltará à mesma posição e continuará perfeito, podendo glorificar a Deus e continuando a iluminar o mundo e salgando esta terra que tanto precisa do seu testemunho. Viu? Observou como é possível você, ainda que peque de vez em quando, é possível você ser perfeito como Deus quer que sejamos? Amém.